última coisa que o papai fez foi me dar aquele abraço. Deus não escolhe os sábios, Deus escolhe as pessoas disponíveis. Basta dizer sim e aí Deus carrega. Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos conversar com o Dom José Balestieri, que mora em Rio do Oeste. Dom José nasceu em 18 de maio de 1939 em Massaranduba, Santa Catarina. É filho de Ângelo Balestieri e Pierina Nart. Sou filho de colonos. E há 81 anos atrás, você pode imaginar como era a vida de um colono, né? Aqueles que vieram da Europa, os nossos avós, eles fugiam da Itália porque diziam assim, morrer na Itália ou morrer na América, vamos tentar a América, buscar um futuro, né? Então meus pais viviam da colônia. Tinha aquela vaquinha, os porquinhos, as galinhas, trabalhavam na roça, plantavam milho, essas coisas, né, para sobreviver. E eu sou o 8º filho, né? Uma família com... Mamãe teve 8 filhos, a mais velha com 2 aninhos, acompanhando a mamãe para a estrebaria. Ela estava com o pé machucado, pisou, diz a mamãe, na urina da vaca, né? E aí deu tétano, morreu, coitadinha, né? Então, essa eu não conheci. Mas nós criamos assim na roça, né? Eu passei o tempo todo da minha infância na roça, trabalhando com a mamãe, até ir para o seminário de Ascurra. Ele conta como eram as brincadeiras na época. Não havia esses brinquedos que a gente vê na loja hoje, né? Muito sofisticados. A gente inventava. Tinha aquela de correr com um raio de bicicleta, a gente fazia os brinquedos, o carrinho de 4 rodas, direcionado com os pés. A roda era feita na base do facão, né? A gente riscava com lápis, depois furava com prego e a gente inventava. E brinquedos de se esconder, de correr, era coisa de criança. Foi batizado em 18 de junho de 1939. Dom José diz que houve um fato que marcou muito a infância. Eu nasci 18 de maio e o meu pai faleceu dia 23 de junho. Papai ficou 6 meses no fundo de uma cama, sofrendo com câncer. Naquela época, quem era acometido pelo câncer, o destino era o cemitério mesmo, porque dificilmente encontrava remédio para curas, né? A mamãe, depois de um mês de ter dado à luz, ela foi para a roça, porque precisava trabalhar, né? Papai, como eu disse, ficou 6 meses no fundo de uma cama. E um dia, uma tardezinha, quando ela voltou da roça, ela foi no quarto para ver se eu estava bem, né? Porque minhas irmãs também mais velhinhas, o mais velho já estava no seminário de Ascurra, que ficou padre Cláudio, já é falecido. Então, as outras minhas irmãs, 12, 13, 14 anos, ficavam brincando. E quando a mamãe entrou no quarto, ela viu que o papai estava comigo, entrando no colo, né? Só que o papai já estava morto. Foi um grande choque para a mamãe, certamente, né? Quando a mamãe me contava isso, ela também chorava. Porque ela esperava encontrar o papai ainda vivo, né? E ela viu que a última coisa que o papai fez foi me dar aquele abraço. E a mamãe sempre me dizia que o último pedido que o papai fez para ela foi este. Pierina, o nome da mamãe, né? Só em último lugar, quando não tiver mais condições, dê os nossos filhos para outras famílias criarem. Mas você procure criar os nossos filhos. E a mamãe fez isso.
Eu nunca vi a minha mãe usando um sapato. Nunca. Sempre de pé no chão, dando do melhor para os filhos, né? Mas para ela, muito simples. Veio de uma família simples e de grande religiosidade. Mas eu sou grato à mamãe, muito grato. Eu fiquei em casa com a mãe, o último filho, porque eu tinha mais 3 irmãos, né? Todos eles ficaram salesianos religiosos. Éramos 4 irmãos religiosos e as minhas 3 irmãs foram para São Paulo, né? Buscar cata de emprego para sobreviver, né? E eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 anos sozinho com a mamãe em casa. Até que a mamãe vendeu propriedade, porteira fechada, né? Só levou a roupa do corpo, o gado que tinha no pasto, armários, as coisas. Ela vendeu junto com o terreno e foi para São Paulo trabalhar de empregada doméstica para pagar os meus estudos também lá em Ascurra, né? Como eu disse, nós éramos 4. O mais velho, Padre Cláudio, eu cheguei a conhecer quando ele tinha 23 anos. Ele foi para o colégio, papai faleceu, não deram notícia para ele, a não ser depois de 4 meses, porque se ele voltasse para casa, ele como mais velho, ele ficaria em casa, né, ajudando a mamãe. Então, não disseram nada, e ele voltou para casa quando tinha terminado a filosofia em São Paulo. Naquele tempo era o trem que vinha de São Paulo, passava por Jaraguá, Guaramirim, Joinville, né? E ia para São Paulo, né? E nós íamos de carroça. Meu padrinho nos levava de carroça para receber, acolher esse meu irmão, né? E durante uma semana, todo dia de tarde, vai chegar hoje, mas o trem não vinha. Até que, enfim, disseram 3 com batina naquela época, né? A mamãe olhou e disse, não é nenhum deles. Mas o meu irmão reconheceu a mamãe. Ele deixou a mala assim num canto, veio por trás, pegou a mamãe por trás, né? Mas a mãe disse, mas é você? Esse sou. Então ele saiu de casa com 10, 12 anos e voltou com 20 e poucos anos. Aí ele olhou para mim e disse, quem é esse aqui? Aí a mamãe disse, esse é teu irmão. Ele saiu, não tinha nascido ainda, né? Então são lembranças que a mamãe conta e que a gente guarda, né? Ele conta sobre os estudos. Eu cursei o primário no grupo escolar Almirante Tamandaré, Guaramirim. Fica bem em frente à igreja. Então, para ir à aula também era todo dia 7 quilômetros de ida e 7 de volta. Mas como a gente ia em grupinho, né? Houve lá um vizinho que fez uma picada no meio do mato, que encurtou para 3 quilômetros. Então a gente ia em grupo também para um ajudar o outro. Medo, né? Quando a gente está em grupo, o medo passa, né? Atravessar o mato, né? A gente ia gritando para espantar o medo. E aí fazíamos então em 3 quilômetros. Então primário, primeiro, segundo, terceiro e quarto primário, eu fiz em Guaramirim. Aí com 12 anos eu fui para o seminário de Ascurra. Repeti o quarto primário porque era obrigatório. Era a admissão ao ginásio. Então eu repetia em Ascurra para ver até que ponto a gente tinha conhecimento, né? Quem passava nesse exame de admissão ao ginásio, então começava a fazer o ginásio. Em Ascurra eu entrei em 1951, dia 3 de fevereiro, fiquei 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Todos esses anos passei em Ascurra. Em 1957, era obrigado a ir para Lavrinhas, São Paulo, lá quase divisa com o Rio de Janeiro. Lá nós fazíamos um ano para nos enturmar com o pessoal de São Paulo, né? Aí nós terminei o ginásio em Lavrinhas, fui para Pindamonhangaba, também em São Paulo, para fazer um noviciado. Isso em 1958. 59,
já como salesiano, né, clérigo, né, eu fui para Lorena, tudo perto aí, para fazer a filosofia e uma faculdade. Aí fiquei em 59, 60, 61, me formei, saí licenciado em filosofia e pedagogia, vim como professor em Ascurra, porque nós salesianos, antes de fazer a teologia, depois da filosofia e antes de fazer a teologia, nós tínhamos três anos de tirocínio, que nós chamávamos. Era trabalhar na prática, para ver se aquele trabalho de religioso te agradava ou não. E a maior parte era ser professor, porque naquela época não existia leigos dando aula em colégios de religiosos. Era tudo religioso, né? Então eu passei 3 anos lecionando em Ascurra. Eu lecionei latim, mas o meu hobby era matemática e grego. Minha paixão era o grego, sempre gostei de grego, né? Em 67, voltei para São Paulo para fazer a teologia, onde me ordenei em junho, 29 de junho, né? Festa de São Pedro de São Paulo, de 68 eu me ordenei em São Paulo. Nós éramos para ir para Colômbia, porque vinha o Paulo VI fazer o encerramento do Ano da Fé, e a Varig tinha colocado um avião à nossa disposição. Nós éramos em 20 e poucos para ser ordenado, né, do Brasil. Mas na última hora foi tanta procura de avião, porque todo mundo queria ver o Paulo VI, né? Encerramento do Ano da Fé. E então a Varig disse, olha, infelizmente não dá para colocar esse avião à disposição de vocês. Então nós nos ordenamos em São Paulo, no Liceu Coração de Jesus, que é uma paróquia salesiana. Daí, como padre novo, porque eu em São Paulo, a teologia eu fazia em São Paulo, mas eu estava vinculado à Universidade Salesiana de Roma. E aí eu tive um esgotamento muito forte para dar conta dos estudos, né? E então, nesse primeiro ano de padre, eu passei em Porto Alegre, no Colégio Dom Bosco, Casa Pequeno Operário, dando aulas de marcenaria, eletricidade e tipografia. Aí eu tive que me virar, aprender era o ginásio industrial, né, para transmitir o ensinamento para esses alunos. Isso em 69. Em 70 fui transferido para Bagé, Colégio Auxiliadora. Só tinha alunos filhos de fazendeiros. Até do Uruguai vinham, só homens. Fui para lá para ser administrador. Quando cheguei lá, me deu um choro, porque o colégio, eles tinham derrubado o colégio antigo, né, e construído um novo. Mas o novo nem janela tinha. E funcionava, né? Porque havia muitos alunos, mas poucos tinham de pagar, porque lá tinha um convênio que nascia uma criança, o pai já ia pagando as anuidades para o filho. E quando o filho chegou na idade de começar a escola, já tinha pago tudo. Então não havia receita. Então foram anos muito difíceis para mim, padre novo, né? Começar a lutar. Aí fiquei como ecônomo 1 ano. O diretor era o padre Guerino Stringari, que há pouco tempo até estava aqui no Colégio Dom Bosco. Ele foi do Colégio Dom Bosco para lá e agora fechou a comunidade do Salesiano Dom Bosco. Ele está em Itajaí. Aí ele foi eleito provincial, que nós chamamos de inspetor. Aí eu tive que assumir o cargo de diretor também. Padre novo, né? Aquilo os pais perceberam que eu estava indeciso. Então eles pediram uma reunião, veja como foi uma coisa bonita. Os pais se reuniram e disseram, Padre José, assuma que nós vamos apoiar você. Como era um colégio só de rapazes, aquilo era difícil, né? Professores e professoras não paravam, porque era muito criticado, porque isso não presta, porque aquilo não presta. Então, em cada sala de aula, ou havia um pai ou havia uma mãe, lá no fundo da aula, para apoiar o professor. E aquilo mudou totalmente.
No final do ano, no ano seguinte, 3 meninas jovens, né, se apresentaram para estudar no Colégio Auxiliadora. E nós aceitamos, foram as primeiras 3. E foi bonito, porque mudou totalmente o ambiente interno do Colégio Auxiliadora. Uma coisa é só rapazes, filhos de fazendeiro, né? Gente acostumada a lidar com bezerros, com cavalinhos, né? Entrou aquelas 3 meninas, o ambiente mudou totalmente. E o mais bonito é que as 3 meninas tiravam sempre os primeiros lugares. E aquilo, então, mexeu com o brio dos rapazes. Lá fiquei até 72, no final de 72, eu vim para Rio dos Cedros, para ser mestre de noviço. E aí fiquei 73, aí tive que parar um pouco, fui fazer um curso em Roma, né, de espiritualidade salesiana. Voltei, fiquei 73, 74, 75, 76. Em 77 me transferiram para o Colégio Dom Bosco de Porto Alegre. Ser diretor. E eu não gostava disso. Mas eu tinha o meu colega de turma, Padre Teobaldo Reck, que era aqui de Ibirama, morreu muito jovem. Ele disse: José, nós sempre vivemos juntos, trabalhamos juntos. Eu não sei administrar coisa. Vamos trocar? Você fica administrador e eu fico diretor. Eu disse, graças a Deus. Aí falamos com o provincial, disse, não, vocês se entendem. Então eu fiquei administrando o Colégio Dom Bosco, a Casa do Pequeno Operário e a Gráfica Dom Bosco. Pegava um quarteirão inteiro, né? Aí estavam todas as obras. Hoje é a Faculdade Dom Bosco lá, além do Colégio Dom Bosco. Onde o diretor é Osvaldo Dalpiaz, que é aqui de Presidente Getúlio. Ele é o diretor lá do Colégio Dom Bosco. Lá fiquei até 80, 79, 80, 83. Em 84 eu fui nomeado ecônomo da província, da Inspetoria Salesiana, que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu tive a sorte de me assessorar muito bem. Nós tínhamos um contador muito bom e depois peguei um advogado também muito amigo, que me ajudava bastante. E aí fui estudando, né? Administrando. Eu fiquei administrador depois, acho que uns 25 anos. Mas aquilo foi uma experiência adquirida, né? Depois de 4 anos como ecônomo da inspetoria, o reitor Mor, né, Dom Egídio Viganó, me nomeou o inspetor, né, da inspetoria. Então, deixei de ser ecônomo para ser inspetor, e aí fiquei até final de 90. Começou o ano de 91, o meu sucessor, Elvésio Baruffi, que também era de Massaranduba, né, disse, é verdade que você vai ser bispo? Disse, que história é essa? Porque quando você é nomeado bispo, você não sabe de nada, agora todo mundo sabe. É o segredo, né? Que, menos o Papa, só o único que não sabe é o Papa, todo mundo sabe, né? Eu disse, não, eu não recebi nada ainda e nem quero ser, minha vocação é trabalhar com jovens. Então ele disse, você quer ir para Ascurra? Disse, eu vou, mas eu quero ser administrador em Ascurra, porque em Ascurra tinha muita terra. Então podia produzir, né? Ainda hoje as terras estão aí, colhe mais de 10 mil sacas de arroz. Eu disse, não, eu quero administrar. Não, você vai ser como diretor. Tá bom, então fui lá. No primeiro dia de aula, eu estava na porta da sala, né? Os alunos entrando, eu lecionava matemática ainda. Veio o padre Paulo, que ainda está em Ascurra, e me entregou uma carta, que vinha de Roma. Ele riu, mas eu guardei a carta. Depois que terminei a aula, abri, era a minha nomeação para bispo de Humaitá. Humaitá, barbaridade. Lá no Amazonas, eu pensei que fosse Humaitá, Rio Grande do Sul, que lá perto de Santa Rosa tem Humaitá e tem Humaitá em Porto Alegre também, um bairro chamado Humaitá.
Aí começou a briga com o núncio apostólico, né? Que é o representante do Papa aqui no Brasil. Morava no Rio de Janeiro. Eu escrevi diversas cartas para ele dizendo que eu não aceitava, né? Que não... Mas por mais que você coloque razões, ele me respondia, tudo muito bem. Tudo que você colocou tem sentido, mas não é suficiente para você dizer não. Aí eu aceitei o Humaitá, lá na floresta amazônica. Aquilo foi um desafio para mim. Eu não conhecia, né? Cheguei lá no começo fui ordenado aqui em Guaramirim, né? Começo de 91. Cheguei em Humaitá 2 meses depois. E meu irmão Padre Cláudio e a minha irmã, que já são falecidos, né? Ficaram 2 anos comigo. Porque é uma realidade, para não me deixar sozinho, né? Cheguei em Humaitá, uma diocese, 136 mil quilômetros quadrados. É a menor diocese do Amazonas, hein? Mas assim mesmo, 136 mil quilômetros quadrados. Santa Catarina tem 91 mil quilômetros quadrados. E Santa Catarina tinha 1000 padres. Sabe quantos padres eu tinha lá? 3. Então aquilo me deixou assim, como é que eu vou viver como bispo aqui? Enfrentei, né? Porque o núncio diz, olha, os 2 primeiros que foram escolhidos não aceitaram. E sempre vai uma lista tríplice para o Papa. E o Papa escolhe conforme vem os nomes, né? Os 2 primeiros não aceitaram, então eu disse, bom, vamos aceitar, seja o que Deus quiser, né? Na primeira viagem que eu fiz de barco, eu fiquei 2 meses fora de casa. Porque a gente ia e não sabia quando voltava, né? Porque as viagens de barco pelo Rio Madeira, a gente não conta por quilômetros. É por hora, é por dia, é por semana. Porque às vezes o rio vem aqui, faz isso aqui, ó. Quase encosta de novo, vai para lá. Então são dias e dias para fazer 2, 3 quilômetros, né, de barco. Porque o barco tinha aquela velocidade, você aumentou a velocidade, ele empina e vai para o fundo. Então fiquei quase 2 meses fora. Quando nós voltamos, não encontramos nada dentro de casa. Tinham roubado tudo. Foi uma segunda, sim, um momento muito triste, né? Puxa, a gente sai de casa, volta e não encontra nada. Mas há aspectos fantásticos, lições bonitas que eu recebi em Humaitá. Com toda simplicidade eu digo, eu aprendi mais do que ensinei. O povo me ensinou mais do que eu ensinei para eles. Vou encontrar somente 3 fatos que me marcaram fortemente. Depois de uma viagem, nós estamos indo para visitar as comunidades ribeirinhas e era tempo de seca. O Rio Madeira chama-se Rio Madeira porque as águas vão comendo as margens, né? E as árvores vão caindo. Então, eu disse para o barqueiro, o prático, né, que nós chamamos, que tinha o apelido de Cheiro, é o Sebastião. Por que Cheiro? Porque ele foi o prático do primeiro bispo, do segundo bispo e do terceiro. Então era cheiro do bispo. Sebastião, acho que ele já faleceu. Muito bom. Estava eu, meu irmão, minha irmã e ele. E eu via que os peixes, quando o barco tem um motor de centro, né? Então ele faz aquelas ondas, eles chamam de banzeiro. E os peixes pulavam pensando que fosse cachoeira. Eu disse, me dá a direção do barco, o que eu devo fazer? Ele disse, não, aguenta aqui no meio do rio. O Rio Madeira é 1 quilômetro de largura, né? Se aguenta no meio do rio, não tem problema. O que o senhor quer de mim? Então, pega a tarrafa aí e joga. Vamos fazer um churrasquinho de peixe, né? Os peixes estão pulando aí, ó. Quanta lenha seca na margem, né? Aí ele jogou a tarrafa, vieram 3 tucunarés. Mais de 5 quilos cada um. O peixe lá, o tucunaré é o que mais dá, né? Aí ele pegou, jogou,
pegou, jogou. Disse, o que o senhor está fazendo, Cheiro? Disse, sou bispo, nós somos em 4, um peixe só basta. A minha cabeça de solista, né? A gente tira um frango do freezer, já coloca 2, porque sempre você está cheio, né? Lá não, é a primeira lição. Se eu preciso de um peixe só para sustentar a minha família, eu não vou pegar 2. Vou pegar um só, porque senão estraga, né? E ele jogou aqueles 2 na água e disse, seu bispo, amanhã o Rio Madeira vai devolver. Então foi a primeira grande lição. Ter o necessário, somente o necessário para hoje. Porque amanhã eu não sei se estou vivo, para que jogar fora e estragar a comida, né? Segunda grande lição, e essa me tocou o coração mesmo. Eu voltava sozinho de uma viagem que fiz pela Transamazônica. A Transamazônica começou no Pará, devia ir até o Acre, mas parou em Humaitá. E a Transamazônica, eu tinha até fotos aí com o meu carro atolado, né? No tempo da seca, é um espetáculo. Uma avenida enorme, 16 metros de largura. Agora chega aquela ponte de madeira estreitinha, né? E só passa um carro por vez. E eu fiz sozinho essa viagem, passei mais de um mês fora, visitando mais de 50 comunidades de solistas ao longo da Transamazônica. Então eu ia parando, rezando a missa. Na volta, era passado meio-dia já. Aí eu vinha direto, né? Quando eu ia parando e atendendo as comunidades. Na volta, vinha direto. Uma senhora com o neném no colo me fez um sinal com uma toalha. E lá eu aprendi, tanto navegando quanto rodando pelas estradas. Se alguém faz um sinal, pare e atenda, porque é alguém que está precisando da sua ajuda. O caboclo amazonense já nasce com a solidariedade no sangue, porque quem não é solidário não sobrevive na floresta amazônica. Lá um precisa ajudar o outro. Hoje é eu que preciso, amanhã é ele que precisa. Então eu parei o jipe, eu vinha de jipe, e ela olhou para mim e me reconheceu. Disse, senhor bispo, me dá uma aba, me dá uma carona. Dar aba, dá uma carona. Disse, entra, mamãe. E ela com o nenenzinho no colo, onde é que a senhora vai? Veja a lição. Eu vou visitar minha vizinha, que pelos meus cálculos, ela está para ter um nenê, e é o primeiro nenê que ela vai ter. O marido está no garimpo, está 6 meses no garimpo, e eu não sei se ela sabe cortar o cordão umbilical. Ela já tinha andado a manhã inteirinha, vizinha, hein? E rodamos mais 2 horas de carro. Aí ela ia olhando, porque a gente não via as casas estão no meio do mato, né? A Transamazônica é aquela estrada solitária, ninguém vê nada. Aí ele disse, é aqui, seu bispo. Então eu desci com ela, para ter certeza, né? Quando entrou na casa, tudo bem, vizinha, já nasceu o nenê? Já. Seu bispo, pega o meu nenê. Que sacrifício, meu Deus do céu. O gorduchinho pesado. A mãe consegue, né? Mas para nós que não estamos acostumados, aí ela viu que tinha roupa jogada num canto, colocou dentro de uma gamela, lavou a louça que estava. Depois, no fim, ela disse, bispo, agora está tudo pronto, me devolve o neném, o senhor continua a viagem. Uma senhora negrinha, analfabeta, não tinha Bíblia, porque não tinha dinheiro para comprar, e se tivesse dinheiro, não adiantava, porque era analfabeta, né? Estava fazendo aquilo que há 2000 anos atrás, uma outra jovem mulher, mãe, fez com a sua prima Isabel. Disse, olha que lição do Espírito Santo. Eu sei de cor esta passagem da Bíblia, mas nunca fiz esse gesto que essa mãe morena, né, fez para com a sua vizinha que morava longe. Essa foi a segunda lição que me marcou profundamente. Como o Espírito Santo, como Deus, né, faz coisas maravilhosas através das pessoas. Deus não escolhe os sábios, Deus escolhe as pessoas disponíveis. Basta dizer sim e aí Deus carrega. Terceira lição. Tinha um terreno de
30 de frente por 60 de fundo. Em cima, uma casa com 3 apartamentos. E no lado, um galpão grande, que era uma fábrica de móveis, de um solista. Mas ele nem chegou a inaugurar, desistiu porque fabricar móveis para vender para quem? Se o colono, se o caboclo dorme em rede. E não tem dinheiro para comprar, né? Então ele desistiu, foi para Porto Velho e ficou lá, o imóvel parado. Aí eu fui atrás do dono, perguntei, olha, uma casa com 3 apartamentos dentro, né? E esse terreno, um galpão enorme, né? Disse, quanto que o senhor quer? Disse, olha, dando 8.000, estou contente. Aí eu escrevi uma carta para a Áustria, pedindo esse dinheiro. Disse, mas como? Só isso? Disse, não, só isso. Porque os terrenos aqui não valem. Ninguém quer terreno no Amazonas, a não ser os solistas. Mas o caboclo não se interessa por terreno. O caboclo constrói uma casa em cima do terreno da comunidade, da igreja, né? E se alguém reclamar, não, pode deixar, eu vou mudar, vou para mais para frente. Eles querem ter só um lugar para formar aquela aldeiazinha, mas eles não se preocupam com o terreno. Aí a primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Cercar o terreno. E dentro do terreno, bem atrás da casa, tinha tinha um jambeiro. O jambo é uma fruta que, quando amadurece, você tem que comer. Não adianta colher hoje e guardar para amanhã, porque ela vira um isopor. Tem que comer, colher e comer. Eu cheguei em casa, ficava uns 2-3 quilômetros do centro, né? E vi aquela árvore mexendo. Olhei, cheio de garotos, né? Disse, ô garotada, o que vocês estão fazendo aí? Ô, seu bispo, estamos comendo jambo. Sim, mas vocês não viram que está cercado por um muro? Mas o muro foi o Senhor que construiu. A natureza não constrói muro. Foi a terceira grande lição. No dia seguinte, o muro veio abaixo. Derrubei tudo. Ninguém disse, isso aqui é meu. Isso aqui é da natureza. Eu passo por aqui, estou com fome, vou lá, tiro o necessário. Você não via uma fruta no chão. Aquela fruta que escolhiam era para comer na hora. Estou satisfeito? Não levo para casa. Deixa no pé. O pé é que vai conservar. Eu não tenho geladeira em casa, não tem nada para quê levar para casa e estragar. Então foi a terceira grande lição que eu aprendi. Muitas outras lições, né? Mas essas 3 me gravaram profundamente. Eu tive que mudar a minha cabeça de solista, né? Para ter a cabeça do caboclo amazonense. Se eu chamo você de cabocla, você se ofende. Se eu digo para um amazônida, você é caboclo? Graças a Deus, eu sou caboclo amazonense. Para ele ser caboclo é uma honra, né? É alguém que defende a terra, que protege a terra. Outra pequena lição. Eles constroem a casa. Não tem quarto, é tudo com rede, né? Se eu fiz a porta aqui, e aqui na frente nasceu um pezinho de árvore, eu mudo a porta, mas não corto o pé de árvore. Porque a mata é que me sustenta. A Bíblia do caboclo amazonense são as águas e são as florestas. Deus fala através das águas e Deus fala através da floresta. É das águas e das florestas que eles tiram o alimento para sustentar a própria família. São lições que quem vai para lá aprende. Quem lê simplesmente no livro, os nossos livros que falam do Amazonas estão muito atrasados. São escritos por alguém que nunca esteve lá. Qual é o político que fala do Amazonas que já esteve lá? Não em Manaus, no interior. E precisa ir para o interior para conhecer o que é a realidade amazônica. Por que eles defendem, né, a água e as matas? Porque aí está a vida. Aí está o futuro do povo do Amazonas. Vão nossos solistas, né? A maior parte é gaúcho e catarinense e paranaense. Ganham 1.200 hectares, 2.000 hectares de terra e choram porque acham que é pequeno, é pouco. O que eles fazem? Colocam um trator. O trator lavra tanto assim, né?
O que vem debaixo da terra tanto assim? Pura areia. Aí não dá para plantar. Aí faz a criação de gado. O caboclo não tem enxada. O caboclo tem um facão que eles chamam de terçado. E eles pegam um gancho de árvore, pegam a toiça e cortam a toiça. Ele não mexe com a terra. Porque ele sabe, se eu mexer com a terra fica improdutiva. A terra boa vai para baixo e vem para cima a areia. Nós solistas chegamos lá, viramos tudo. E aí não produz nada. Então somente quem vive lá sabe o valor da floresta e sabe o valor das águas. A maior alegria do caboclo é quando dá aquela enchente enorme, né? A casa é flutuante, eles constroem em geral em terra firme, que eles chamam, é no morrozinho, né? Porque quando dá enchente, a água invade a mata. Lá os peixes desovam, caem as frutas, o peixe come. Quando o rio abaixa, todos os peixes bonitos vão para o rio e a pesca é abundante. Por isso que eles conservam a água e a mata. Um ajuda o outro. O Núncio me chamou, eu estava 5 anos em Humaitá. O Núncio me chamou para Brasília e disse: você foi transferido para Roraima, norte do país. E eu tinha estado lá. Um trabalho muito forte com os índios. O hospital só para atender índio. E um salão paroquial, tipo assim, maloca de índio. Tudo para o índio, né? Eu disse, meu Deus do céu, lá o bispo era Dom Gino. Dom Aldo Mugiano, um italiano. Aí eu disse, não, eu não aceito Roraima, porque eu estou há 5 anos em Humaitá, não conheço nem a milésima parte da diocese. Eram mais de 500 comunidades. E eu fiquei 8 anos lá, umas 100 comunidades eu nunca visitei. Não deu tempo, né? Porque na época da chuva, o barco não entra porque você não sabe onde está o canal do rio, né? E pode bater numa cacaia, como eles diziam. A cacaia é uma árvore que cai, apodrece a parte branca e fica o cerne aí, né? Se o barco bate aí, fura. Porque o barco vai a 10, 15, 20 km por hora, mas a 2.500 rotações. Vai com força, né? Então, se ele bate aí, fura a tábua do barco, 5 centímetros. Eu disse, não, eu não aceito ir para Roraima, primeiro, porque eu não tenho formação para trabalhar com índio. Eu não fiz curso de missionologia. E eu não sei trabalhar com índio. Aí o Núncio olhou para mim e disse, mas você não vai ficar em Humaitá. Pronto. E era o ano, né, da passagem para 2000 anos, né? Toda aquela programação para a passagem. Então eu passei em 98 e 99, quando eu estava sentado lá em Itaici, depois do almoço, né, me esquentando, que era inverno. Aí chegou o secretário, Monsenhor Andréas, e me disse, Dom José, então vamos para Santa Catarina? Eu disse, se vocês mandarem, não, está tudo suspenso. Eu disse, graças a Deus, até que o Espírito Santo iluminou vocês. Eu disse, não, tem o seguinte, se o bispo Dom Moacir, se o arcebispo de Dom Moacir de Porto Velho, não, ele era de Rio Branco, se não aceitar ir para Porto Velho, você vai para Porto Velho. Porto Velho eu conheço, porque de 3 em 3 meses eu passava 15 dias para dar aula para os teólogos, né? Eu disse, eram 200 quilômetros só de Humaitá, tudo reto, não tem uma colina, né? Aquele plano. Eu disse, não, eu não vou, se é para ir para... Não, mas é promoção, de jeito nenhum, eu prefiro ficar em Humaitá. Aí tá bom. Aí no ano seguinte, ele me chamou, disse, você vai para Santa Catarina. Tá bom. Se é para lá, para onde? Para Rio do Sul.
Aí falei com Dom Tito, e Dom Tito assim, Dom José, o senhor fique sabendo que você não era meu candidato, não. O meu candidato deu o nome de um padre aqui da diocese, né? Mas você seja bem-vindo, tá? Está bom, Dom Tito? Obrigado. E Dom Tito para mim foi um pai, né? Ele me ajudou muito. Porque quando eu fui para Humaitá, eu tive que virar caboclo, deixar de ser catarinense para ser caboclo. Agora, volta para cá, tem que deixar de ser caboclo para ser um solista. É uma metamorfose na cabeça da gente que é dura. E é difícil compreender isso. No ano passado, nós tivemos um encontro aqui com um indiano, um padre, né? E ele disse, vocês não sabem o que é para nós vir trabalhar no Brasil. A mudança que ocorre aqui dentro. Lá na Índia, se eu estou com o meu jipe e uma vaca está deitada na estrada, eu nem posso descer para enxotar. Eu tenho que parar o jipe, não buzinar e esperar que a vaca se digne levantar e sair para eu poder passar. Agora eu venho para o Brasil, sou obrigado a comer carne de vaca. Para ver a mudança que ocorre dentro da gente, né? Em se enculturar. Eu deixei de ser solista para ser caboclo. Agora volta de novo. Deixa de ser caboclo para ser solista. É um trabalho muito difícil, mas que a gente tem que fazer, né? Então eu vim para cá, fiquei 8 anos, aí chegou no mês de março, me ajuntaram, eu caí, né, dentro da Cúria, o Padre Alírio me encontrou caído, ele me levou para o hospital, fizemos consulta, tudo, comecei um tratamento em Porto Alegre. 1 ano e 3 meses. Diziam que eu tinha aquela doença que é própria de mulher, fibromialgia, mas que dá também em homem, né? Que ataca 18 músculos. E me prometeram que ia curar. Doutor Eduardo. Gastei um dinheirão naquilo, porque o SUS não pagava e a Unimed também não pagava, era um tratamento novo. Fiquei um tratamento de 1 ano e 3 meses. E não adiantou. Quando o Padre Alírio me encontrou caído, né? Ele me levou para o hospital, quem me atendeu foi o doutor João Cláudio Teixeira. E por brincadeira, né? Porque eu saí do consultório do Dr. Brasil. Eu tinha batizado o filhinho dele, né? E travamos aquela amizade, fui consulta com ele, disse, não é comigo não. Quando eu saí, o Dr. João Cláudio disse, pois é, bispo só vai com os meus colegas, comigo não vem. Disse, Dr. João, é agora. Ele olhou sério, não, eu quero falar com o senhor agora. Aí, o que o senhor sente? Eu disse, eu não sinto estômago. Agora me dói todo o corpo. Diz, já para o regional. Aí ele fez um exame, endoscopia. Diz, isso era sexta-feira. Segunda-feira você passa aqui e pega os exames. Aí foi segunda-feira, lá no hospital, a secretária já me conhecia. Disse, não, José, está tudo entregue para o médico já. Eu disse, e tem coisa. Aí quando eu cheguei no consultório do Dr. João, senta-se. O senhor é bispo e o senhor é adulto. Quer saber da verdade? Eu disse, mas claro que quero. Se o senhor não tem mais estômago. Me mostrou assim, né? O senhor não tem mais estômago. Está todo tomado pelo câncer. Se não faça tratamento, é cirurgia. Pode escolher Rio de Janeiro, o senhor gosta de ir para Porto Alegre, vai para Porto Alegre, ou Curitiba. Diz, mas doutor João, vocês não fazem essa cirurgia aqui? Fazemos. Então é aqui. Diz, então está marcado para quarta-feira. Segunda-feira faça 2 exames, era um exame do coração, pulmão, se não me engano, né? Que eles pedem. E aí veio para a cirurgia. Doutor João Cláudio, tempos atrás, no ano passado, ele esteve aqui com o irmão dele, que também é bispo, né? Dom César Teixeira, bispo de São José dos Campos, foi meu aluno em Ascurra. Então eu tinha muita intimidade com a família Teixeira, né? Estamos aqui sentados. O doutor João Cláudio falou assim, eu vou dizer para Dom José aquilo que eu não falei para o meu irmão, que é bispo, e estava também o doutor Jair, os dois, né? Foi a melhor cirurgia que eu fiz durante a minha vida de médico, diz ele. E até hoje, né?
Ele me deixou só, eu fiquei com o estômago de criança recém-nascida. O que podia cortar, ele cortou tudo. E ficou um estômago pouquinho, né? Claro que o estômago cresce um pouco, né? Mas não chega aquele estômago normal. Depois de 5 anos, fiz um exame com ele, está ótimo. Você pode morrer de bala perdida, agora de câncer você não morre. Antes de ir para a mesa de cirurgia, o Dr. João Cláudio falou, olha, nós não garantimos nada. Nós operamos muita gente de câncer, estão andando por aí, outros já estão no cemitério. Só depois de abrir é que nós podemos dizer uma palavra, né? Então eu escrevi uma carta para Bento XVI, porque um bispo numa diocese ficou 1 ano e 2 meses em coma. Não podia nomear um bispo novo porque o bispo estava vivo. E o bispo que estava vivo não tinha condições de pedir renúncia porque estava em coma. Então ficou 1 ano e 2 meses numa diocese sem bispo, sem a cabeça, né? Aí fica difícil. E eu me lembrei disso aí. Eu disse, não, eu não quero que aconteça em Rio do Sul essa história. Então peguei, escrevi uma carta para Bento XVI, coloquei uma carta também de apresentação do Dr. João Cláudio, dizendo qual era a minha situação, e pedi renúncia. Aí o Bento XVI me escreveu, disse, olha, eu vou te mandar um coadjutor, porque é mais fácil mandar um coadjutor do que um bispo novo. O bispo novo precisa consulta, né? Demora 2, 3, 4 anos para consulta. Se eu já tenho um bispo, então manda um bispo coadjutor. E mandou Dom Agostinho. Então, quando Dom Agostinho chegou, disse, Dom Agostinho, assuma. Eu tinha recém sido operado, né? Dia 6 de agosto de 2006. Dom Agostinho chegou no começo de 2007. Então, ele assumiu. Aí eu vim para cá. Desde 2007 estou aqui. E estou feliz aqui, sabe? Estou feliz. O povo aqui de Rio do Oeste é muito bom para comigo. Ajudou na construção da Cúria e do Secretariado Diocesano de Pastoral em 2001, prédio amplo e equipado que abriga os vários setores da administração e da pastoral diocesana. O centro diocesano, eu cheguei, ele funcionava no último andar lá da catedral. Aí o padre Alírio, que era pároco da catedral, diz, Dom José, brincando, né? Quando é que vocês vão sair daqui da catedral? Porque ele tinha projeto para fazer lá um centro também, né? Aí ele disse, puxa, meu Deus do céu, onde é que nós vamos? Então, a residência do bispo lá em cima, e eu fiz a cúria, né? Para liberar aqui a construção da catedral. E aí, no mês seguinte, vê como Deus trabalha, né? Eu tinha um primo, lá em Paranavaí, fazendeiro, o mesmo nome meu, José, parecidíssimo comigo, todo mundo confundia. E eu fiz o casamento de 4 filhos dele, vinha de Humaitá para fazer o casamento. E ele nunca me perguntou quanto custava, também eu não cobrei, né? É um primo assim, que o pai dele ajudou muito a mamãe, né? 6 meses antes de morrer, ele me telefona. Diz, primo, tu tá com um lote de bois aqui, o que tu quer? Onde é que você quer que eu coloque? Eu disse, mas eu não tenho gado nenhum. Não, ele disse, a cada casamento eu te dei uma novilha. E aquilo foi produzindo, né? Se você quiser vender para mim, eu compro, porque eu sei o gado que eu tenho. Eu disse, não, Zé, para onde que eu mando dinheiro? Mas não precisa, não, dá a conta. Me mandou 250 mil. Com esses 250 mil e mais uma ajuda da Alemanha, eu construí aquele prédio onde está a Cúria agora, né? Que o vento agora levantou tudo lá, né? Mas deu para construir esse prédio aí. Então, eu imaginei o prédio para todos as pastorais, para todos os movimentos, todos eles cabiam direitinho aí. E com isso, então, Dom Agostinho, quando veio, morou na casa, né? Porque eu morava num cantinho lá, porque para que muita casa? Isso aqui é grande demais.
porque eu tive que reformar, né? Não podia construir um pedacinho. Ele conta sobre a reforma e ampliação do antigo Seminário dos Padres da Consolata em Rio do Oeste, que foi transformado em Centro Diocesano de Formação e já recebeu a visita de cerca de 15 mil pessoas. Tinha feito um plano aqui para a reforma. Apresentei para o Conselho Econômico, né? Para o Conselho Presbiteral, apoiaram. Mas aí numa assembleia, um grupo foi contra. Queriam que comprássemos um terreno em Rio do Sul e construíssemos em Rio do Sul. Mas era muito difícil. Onde é que eu vou buscar dinheiro para comprar um terreno em Rio do Sul, né? Então ficamos parados 2 anos. Aí veio o secretário do ministro da Agricultura do Brasil. Apareceu aqui perguntando se nós queríamos que eles reformassem o prédio e alugassem o prédio. Para quê? Para dar curso para filhos de agricultores, para segurar os jovens na roça, né? Eu disse, não, nós já temos um projeto, tudo, temos planta. Quanto que vai sair? Eram 700 mil a reforma. Ele disse, eu vou voltar para Brasília, o senhor me mande logo essa semana todo o projeto, que eu vou conseguir dinheiro. E voltou. Eu mandei logo no dia seguinte para Brasília, e o Fernando Henrique liberou 500 mil. Só que veio através do INCRA, para Florianópolis. O prefeito aqui era o Nardelinho, né? Muito meu amigo. Aí ele veio visitar Dom José. O INCRA quer mandar para a prefeitura, mas como é que eu vou prestar contas desse dinheiro? E enquanto eles ficaram vendo os caminhos, né, para liberar esses 500 mil no Fernando Henrique, subiu o Lula. E o Lula cortou tudo o dinheiro que o Fernando Henrique tinha liberado no fim do ano, né? E aí perdemos esses 500 mil. Aí ficamos 2 anos parados. Aí veio o senhor Norbert é um senhor casado na Alemanha, que cuida dos projetos que a igreja da Alemanha, chamada Deveniat, né, manda para o Brasil. E ele tinha me ajudado a construir o centro lá, né, a Cúria. E eles vêm visitar, depois que a gente presta contas, eles vêm visitar para ver se realmente está de acordo com a prestação de contas. Aí ele viu tudo, conferiu, só tinha 1 centavo de diferença. Eles fazem questão até do centavo, né? Diz, o senhor errou aqui num centavo, veja onde é que o senhor errou. Aí ele disse, e aquele pedido para uma ajuda, né? Para o centro de formação? Diz, está tudo parado. Diz, não, eu quero ver. Aí o padre Alírio, que era o coordenador de pastoral, trouxe, porque eu estava ocupado lá, e ele veio aqui, visitou, quando voltou, disse, sou bispo, se o senhor deixar aquele prédio se perder, o senhor vai prestar contas a Deus quando o senhor se encontrar com ele. Esse é um prédio histórico e estava tudo abandonado, né? Ficou mais de 20 anos abandonado esse prédio. Diz, o dinheiro que você pediu para a Devenia vem integral. E eu vou ainda ver se consigo outras dioceses na Alemanha, me consigo mais 2, que vão ajudar o senhor. Aí começamos a reforma, mas com 5, 6 anos de atraso. Gastamos 1.750.000. Mas esse centro aí custou, mas vale a pena. Vale a pena porque é um centro que serve aqui a cidade, serve também toda a nossa diocese, né? E serve outras dioceses, né? Pena que esse ano não houve um encontro aqui. Foi tudo cancelado até fevereiro do ano que vem, tudo fechado. Porque nós colocamos a diocese, os bispos do Brasil, colocou a vida acima de tudo. Começamos em 2013, eu creio. O padre Amarildo Bertoldi, que era pároco da catedral, é que administrava, que eu não tinha condições, né? Quando ele foi transferido da catedral para Trombudo Central, então eu peguei a administração também aqui. E acabamos 2009. Foi o primeiro encontro pastoral da criança. Veio o Brasil inteiro para cá, coordenadores da pastoral da criança, né? Mas não estava terminado ainda.
E a dona Cleusa foi, então, a primeira funcionária aqui que veio administrar, ajudar. Dom José recebeu o título de cidadão rioestense na Câmara de Vereadores de Rio do Oeste em 2008. Um título concedido a pessoas não nascidas na cidade e que contribuíram para esta comunidade e também como demonstração de acolhida e reconhecimento do povo de Rio do Oeste. Tem de Rio do Sul, tenho aqui. Tem de Guaramirim também, que deve estar aí nesse quadro ainda. Recebi depois, quando fiz 50 anos de padre, né? Fui rezar, porque eu estudei, é do Colégio Almirante Tamandaré. Como eu estudei lá, né? Me deram esse título também. Desde o fim de 2010, Dom José tem o programa Hora da Ave Maria, na Rádio Rio do Oeste FM, de segunda a sexta, às 6 horas da noite. Porém, nesse momento de pandemia do novo coronavírus, está afastado. Ele conta como tudo começou. Quem me pediu foi a presidência da rádio, né? Se eu queria ter um momento que seria muito bom. Então comecei com a filha do São João, o vidraceiro, né? Que eu não sei onde que ela está agora, se está em Jaraguá, porque ela foi para Laje, depois para Caçador. Comecei com ela, mas ficou acho que 1 ou 2 meses, aí veio o Zé, né? E eu me dei muito bem com o Zé, né? Então, deixei porque o bispo disse, não, você é pessoa de risco, então enquanto não passar isso aí, você não pode trabalhar. Então, me afastei um pouco. Já escreveu vários livros. Eu sempre coloco que eu sou compilador. Porque alguém me manda um artigo, eu leio, gosto daquilo, faço uma síntese, o outro me manda e vou ajuntando. Sai um documento do Papa, num linguajar muito difícil, para colocar na mão do nosso povo, eles não vão entender, é um linguajar eclesiástico, teológico, acadêmico, né? Então eu pego aquilo e vou mastigando e encontrando um linguajar e uma disposição gráfica que torna mais leve e mais compreensível a leitura do livro. Então, meu não é nada. Eu vou pegando aquilo que os outros escrevem e traduzindo num linguajar do povo. Então, não é nada meu. Eu acho que eu tenho mais de 30 desses aqui, né? Porque todo livro que sai do Papa, né? Evangelii Gaudium, eu faço uma síntese. Tudo que sai eu faço e coloco. Agora vai sair o novo diretório, né? Não chegou o livrinho ainda. Mas eu já tenho no computador. Peguei lá, entrei no Vaticano, né? Peguei o italiano, estou traduzindo, vendo, né? Quando chegar o português já está impresso, só que o nosso correio não está funcionando muito bem, né? Está demorando demais. Quando chegar a tradução portuguesa, eu vou comparar e traduzir esse diretório que é fundamental, né, para a catequese. Nós temos 3 diretórios. Um foi em 71, outro foi em 79. Depois de 23 anos, sai um novo diretório. Porque o mundo mudou, né? Temos, sobretudo, a cultura digital. Como aproveitar na catequese, né, a cultura digital, que é o pão nosso de cada dia na mão dos jovens, né? Estou vendo você com o celular, com tudo, né? Hoje uma catequese sem essa cultura digital não vai. Como preparar? E o novo diretório fala sobre isso. Então nós temos que colocar esses textos que vêm do povo, que vêm da igreja, na mão do povo. Eu me lembro, isso faz uns 15 anos atrás, os bispos do Regional Nordeste 5 foram visitar o Papa, né? Que de 5 em 5 anos os bispos têm que se reunir e visitar o Papa. João Paulo II diz para meus bispos, vocês não podem exigir do povo aquilo que vocês não deram. Como é que eu vou exigir de um catequista que aplique isso se ele não entende? Se eu não expliquei? Então, eu preciso dar o pão mastigado, né? Para que aqueles catequistas de instrução mais simples possam entender, assimilar e depois repassar para os seus catequizandos no linguajar deles. Porque a maneira como eu estou falando com você agora é bem diferente se eu vou lá no interior falar com o pessoal simples. Eu tenho que mudar o meu linguajar. Eu não posso falar um português clássico. Tenho que falar o linguajar deles, senão eles não me entendem. Dom José gosta de morar em Rio do Oeste.
uma cidade do interior de Santa Catarina conhecida como Cidade da Amizade. Eu me criei no interior, me criei na roça. Então é no interior que eu me sinto bem. Porque no interior você conhece todas as pessoas. Eu já não tenho mais a facilidade de guardar o nome das pessoas, né? Mas eu conheço as pessoas. Então facilita isso. Na cidade as pessoas são anônimas. Não tem nome. Um passa perto do outro, esbarra, ainda xinga em vez de pedir desculpa, né? No interior não. No interior, eu vou para o interior, eu entro pela porta do fundo, nem toco a campainha, porque todo mundo me conhece. Eu talvez não conheço todas as pessoas, mas em geral todo mundo me conhece, né? Então eu gosto muito do interior, é mais fácil. A vida é mais bonita, é mais assim social. A gente se conhece, a gente para um pouco, tem tempo para parar, conversar um pouco. Nas grandes cidades é corre, né? Aqui não, pois a vida aqui é mais tranquila, né? Eu gosto muito disso. Essa foi mais uma grande história, um exemplo de um homem de fé, serenidade e sabedoria. Obrigada pela visita, uma ótima semana e até domingo.